Reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vamos dar início ao 20º dia do Vivendo a Quaresma com o companheiro de jornada do Márcio Mendes, o livro A Luta de Cada Dia. Dia 20, o perdão. Abre aspas. Jesus disse também a seus discípulos: é impossível que não haja escândalos, mas ai daquele por quem eles vêm. Melhor lhe seria que se lhe atasse em volta do pescoço uma pedra de moinho e que fosse lançado ao mar, do que levar para o mal a um só destes pequeninos. Tomai cuidado de vós mesmos. Se teu irmão pecar, repreende-o. Se arrepender, perdoa-lhe. Se pecar 7 vezes no dia contra ti, e 7 vezes no dia vier procurar-te dizendo: estou arrependido, lhe perdoarás. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta-nos a fé, disse o Senhor. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Qual de vós, tendo um servo ocupado em lavrar ou em guardar o gado, quando voltar do campo lhe dirá: vem depressa sentar-te à mesa? E não lhe dirá o contrário: prepara-me a ceia, e cinge-te e serve-me, enquanto como e bebo, e depois disso comerás e beberás tu? E se o servo tiver feito tudo o que lhe ordenara, porventura, fica-lhe o Senhor devendo alguma obrigação? Assim também vós, depois de terdes feito tudo que vos foi ordenado, dizei: somos servos como quaisquer outros, fizemos o que devíamos fazer. Fecha aspas, citado em Lucas, capítulo 17, versículos de 1 ao 10. A esse respeito, o conselho dos santos é o seguinte: quando você for orar, comece perdoando, pois não podemos estar unidos a Deus se tivermos o coração bloqueado pela mágoa e pelo rancor. Como poderíamos ser atendidos nessa situação? Jesus nos mostrou como pedir a Deus que derrube tais barreiras. Abre aspas, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido, fecha aspas. Nosso pedido só será atendido quando perdoarmos do fundo do coração os que nos feriram e prejudicaram. E precisa ser assim, pois é lá, no fundo do coração, que tudo se liga e se desliga. Às vezes não conseguimos esquecer o que nos fizeram, nem deixar de sentir dor e raiva pelo que nos obrigaram a passar, mas quando se entrega o coração a Deus, o Espírito Santo transforma a nossa mágoa em compaixão. Ele retira o veneno que nos fazia lembrar com ressentimento, convertendo a ofensa em intercessão. Nessa hora, podemos perdoar, inclusive os inimigos, e ser curados. O coração que se abre à misericórdia recebe de Deus tudo que pode ser obtido pela oração. Em face de tantos benefícios que o Senhor nos promete, é um escândalo um homem ou uma mulher de Deus não perdoar. A falta de perdão faz mal e leva para o mal. Primeiro, porque é um mau exemplo e um contra-testemunho. Segundo, porque pode levar a pessoa que errou ao desânimo e até mesmo ao desespero. Jesus foi categórico. Abre aspas, se o seu irmão pecar, corrija-o. Se arrepender, perdoa-lhe. Se no mesmo dia pecar inúmeras vezes contra você, e em todas elas vier ao seu encontro dizendo: estou arrependido, você o perdoará. Citado em Lucas, capítulo 17, versículos do 3 ao 4. Diante dessa palavra, os apóstolos entenderam que há perdão, que a pessoa só conseguirá dar pela fé. Em outras palavras, perdoe não porque o outro mereça, mas porque você confia em Deus e por isso obedece ao que Ele manda. No fundo, toda decisão de não perdoar é, em certa medida, falta de fé. É recusa em obedecer a Deus e tem consequências. Tanto que basta continuar a leitura pelos próximos versículos para se deparar com a cura dos 10 leprosos, citada em Lucas 17, versículos do 12 ao 19. Ali você verá que eles receberam a cura no momento em que obedeceram a uma ordem aparentemente sem juízo, descabida de Jesus. O Senhor mandou eles se apresentar ao sacerdote quando seus corpos ainda estavam cheios de feridas,
A cura não havia se manifestado e era proibido a um leproso entrar na cidade naquele estado. Tudo indicava que seriam recebidos com hostilidade, espancados e postos novamente para fora à força. Mas porque obedeceram, foram curados. Jesus quis nos mostrar, por meio de São Lucas, que a obediência a Deus, sobretudo em matéria de perdão, leva-nos à cura, enquanto a desobediência nos mantém em nossas lepras. A pessoa que não perdoa não permite que o Senhor a sare. O perdão sara feridas, purifica a alma enferma e é necessário para lavar as manchas do nosso passado. Às vezes, ficamos esperando que a dor e a tristeza não nos incomodem mais para que possamos perdoar, mas isso é uma tentação. Por esse caminho, a pessoa não vai perdoar nunca e também não vai se restabelecer. Não se trata de esquecer. Perdoar é libertar o culpado, é não querer vingança pelo que ele tirou de você, é confiando mais em Deus do que na justiça das próprias mãos, deixar o ofensor seguir com a vida dele. Portanto, o perdão não tem tanto a ver com o que você sente, mas sim com a escolha que você faz de desligar aquele mal e com a decisão que você toma de não mais deixá-lo arruinar sua vida. Nunca é fácil, porém, torna-se mais simples para quem entende que é uma decisão. Decisão de mesmo com raiva e sentindo-se ainda ferido, não requerer vingança, não desejar o mal, nem ficar à espreita de uma oportunidade para prejudicar de volta. É libertar-se para ser livre, libertar-se da tristeza de estar algemado a quem nos fez o mal. E o melhor de tudo é desamarrar-se dessa pessoa e parar de carregá-la dentro de nós para os nossos passeios, nossas refeições, nosso descanso, etc. A falta de perdão enfraquece a alma, adoece o corpo e abre caminho para o diabo agir e dominar sobre pessoas e situações. Você vai deixar o diabo agir? Vai entregar sua vida nas mãos dele? Vai se deixar derrotar pelo mal? Não, vença, perdoe, corte na raiz, desligue a chave. Praticar o perdão é libertar-se do peso do ressentimento e da amargura, buscar reconciliação com aqueles que nos ofenderam, reconhecer nossas próprias falhas e a necessidade de perdão, amar os outros como Deus os ama incondicionalmente e permitir que o perdão traga cura emocional e espiritual. O perdão não é apenas um ato de misericórdia, mas também um caminho para a paz interior e a cura. Fale com o Senhor. Quem preciso perdoar em minha vida? De que maneira posso buscar reconciliação com aqueles que me ofenderam? Como posso cultivar um coração perdoador e compassivo? Desafio do dia. Pense naqueles que você precisa perdoar. Faça uma oração pedindo a Deus a graça de perdoar e libere o ressentimento e a mágoa que você possa estar carregando. Se possível, busque a reconciliação com aqueles que você precisa perdoar. Oração. Oremos juntos. Senhor Deus, Tu nos chamaste a perdoar uns aos outros como Tu nos perdoaste. Ajuda-me a ser um instrumento de Seu perdão, seguindo o exemplo de Teu Filho Jesus Cristo. Dá-me a graça de libertar-me do ressentimento e da amargura e de buscar a reconciliação com aqueles que me ofenderam. Que minha vida seja um testemunho de Teu amor e misericórdia e que eu possa ser um reflexo de Tua paz e cura. Amém. Perdoar é libertar um prisioneiro e descobrir que o prisioneiro era você. Para perdoar com profundidade. 1. Reconheça o peso do ressentimento e da amargura em sua vida. Decida liberar esses sentimentos confiando que Deus trará paz e cura. 2. Busque a reconciliação com aqueles que o ofenderam. Tome a iniciativa de pedir perdão e restaurar relacionamentos quebrados. 3. Reconheça suas próprias falas e a necessidade de perdão. Seja humilde ao pedir perdão e ao perdoar os outros. 4. Ame os outros como Deus nos ama, incondicionalmente. Pratique atos de bondade e compaixão com todos, mas especialmente com aqueles que magoaram você. 5.
Permita que o perdão traga cura emocional e espiritual. Confie que Deus está trabalhando em sua vida para trazer restauração e paz. Propósito: faça uma lista de pessoas que você precisa perdoar e ore por elas, pedindo a Deus a graça de perdoar. Se possível, busque a reconciliação com essas pessoas, tomando a iniciativa de pedir perdão e restaurar relacionamentos quebrados. Pratique a humildade e o amor em suas interações diárias, lembrando-se de que todos estamos em um processo de crescimento e transformação. Na sequência, o autor disponibiliza um espaço para que possamos realizar os nossos registros sobre o tema abordado no dia de hoje. E a sugestão de leitura bíblica, nessas leituras diárias para a Quaresma, nessa semana 3, Caminho da Cruz, está citado em Mateus, capítulo 18, versículos do 21 ao 22. Então, Pedro se aproximou dele e disse, abre aspas, Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Respondeu Jesus, não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Fecha aspas. Palavras do Senhor, graças a Deus. Ficará linkado na descrição do vídeo o link para quem quiser adquirir esse livro, que nós consideramos uma verdadeira bússola, que condiz com o que está escrito na capa final do livro, que com ele vamos percorrer um caminho que nos aproximará de Deus ainda mais, abre aspas, deixando para trás o que nos atrapalha e o pecado que nos envolve, fecha aspas, citado em Hebreus, capítulo 12, versículos 1. E mais adiante ele continua. Este livro será nosso companheiro de jornada, nosso amigo fiel que nos ajudará com os melhores conselhos inspirados na palavra de Deus. E como bom mestre, irá nos mostrar sempre o próximo passo. Estivemos e permanecemos unidos e reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até breve.